Agora sim eu falo do ataque racista sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior ontem na Espanha. Pasmem, o jogador foi chamado de macaco dentro e fora do campo durante o jogo entre Real Madrid e Valência. Hoje, Vinícius Júnior se reuniu com o presidente do Real Madrid, que apoia o brasileiro. A nossa correspondente em Madrid, Amanda Campos, vai trazer mais informações ao vivo sobre esse caso revoltante. Amanda, para você, boa tarde. O que o presidente do clube falou com o craque brasileiro e como esse assunto tem dominado as manchetes dos jornais? Como os espanhóis estão tratando essa, que podemos dizer que é uma das cenas mais vexatórias e vergonhosas do futebol moderno, minha amiga? Bem-vinda ao Primeiro Impacto, é sempre um prazer ter você aqui com a gente de novo. É um prazer também falar com você, com a nossa equipe, com o pessoal do Brasil. Boa tarde, Darlison Dutra. Olha, eu vou começar esse meu ao vivo falando uma frase que o próprio Vini Júnior disse por meio das redes sociais, né? Um país que recebe os imigrantes tão bem, tão acolhedores, infelizmente agora viram notícia por causa dessa ação completamente vexatória. É o seguinte, o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, recebeu sim o Vini Júnior. Eles tiveram uma conversa de aproximadamente 40 minutos. Olha, esse é o momento, hoje de manhã, viu, Darlison? Ele recebeu pessoalmente o atleta. Eles tiveram uma conversa um pouquinho para os flashes da imprensa, mas a conversa, que durou ali quase que uma hora, foi a portas fechadas. E, entre outras coisas, Florentino Pérez disse para o Vini Júnior que vai registrar uma queixa oficial junto à Procuradoria-Geral do Estado. Mas, apesar dessas imagens, né, bacanas, num primeiro momento, do presidente do Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, recebendo o atleta brasileiro em tom ali de, olha, tô apoiando você, demorou para isso acontecer, viu, Darlison? Só para você ter uma ideia, este ano, eu tô falando só deste ano, a média de registros de queixas por racismo contra o atleta brasileiro já beira o número 10. Além disso, teve também as falas polêmicas do presidente da La Liga, o Javier Tebas. Javier Tebas, este que é conhecido, inclusive, mundialmente, porque ele apoia um dos partidos de extrema-direita mais atuantes aqui da Espanha, tá, Darlison? Ele disse por meio das redes sociais que não adianta só hashtag não, que o Vini Júnior, inclusive, foi chamado para uma reunião e que ele não compareceu. Agora, o que muita gente também falou, olha, essa foi a fala polêmica, então, do Javier Tebas. Agora, o Darlison Dutra, um atleta ter que falar para o mandatário da maior competição aqui da Espanha sobre o que deve ser feito quando um estádio inteiro, milhares de pessoas gritam mono, que é macaco em espanhol, pro atleta, e ele tem que falar pro manda-chuva aí do torneio o que é que tem que ser feito. A FIFA, inclusive, já tem regras sobre isso. A FIFA também já se manifestou dizendo que nesses casos o que é que deve ser feito? Várias coisas, entre elas dar os 3 pontos para a equipe que está sendo ali alvo dos ataques racistas ou parar o jogo. Por falar nisso, né, parar o jogo, vamos falar também sobre a repercussão mundial e inclusive aqui na Espanha sobre o caso. Uma vergonha, Darlison Dutra. Olha, antes de entrar ao vivo com vocês, eu dei uma olhada na página do El País, o principal periódico aqui da Espanha. Eles deram uma notinha bem pequena sobre esse caso de racismo contra o Vini Júnior. E um jornal de Valência, inclusive, Darlison, acabou de postar, fizeram esse post nas redes sociais, olha só, eles criticam o Vini Júnior, dizendo que o Vini Júnior, na saída do estádio, acabou sendo mal educado com o repórter deste tabloide de Valência, né, aqui mesmo da Espanha, dizendo que o clube ia para a segunda divisão. Então eles reclamaram, Vini Júnior, dá uma segurada, dá um tempo, e também reclamaram do Ancelotti, né, do treinador italiano. Inclusive agora eu vou chamar uma sonora. A gente vai começar com a sonora do Vini Júnior, porque, claro, né, Darlison, sofrer um ataque racista, mais um a essa altura do campeonato, como é que será que ele lidou com isso? Vamos conferir. ¿Vas a pedir perdón por ese gesto de segunda división? El gesto de segunda división. No pasa nada. El gesto de segunda división. ¿Por qué no? Vini, ¿qué te han dicho, Vini? ¿Ha habido un comentario racista, Vini? É uma passação de pano. Eu com
Eu, na pele da Amanda Campos, uma brasileira erradicada na Espanha, eu ficaria de fato com vergonha do país onde ela escolheu para viver, né? É um lugar que até dizem que acolhe e recebem bem as pessoas, né? Tem uma comida boa, é bonito, cidades maravilhosas. E, infelizmente, aí você vai abrir a capa do jornal diário, né? Não tem nenhuma alusão. Era para estar uma capa escura e não ao racismo e para todo mundo defender. Tem uma entrevista coletiva, inclusive, que foi feita logo após o jogo com o técnico do Real Madrid, o Carlo Ancelotti, em que a repórter vai perguntar ali sobre o jogo. Ele fala: eu não quero falar sobre futebol, quero falar sobre a vergonha que aconteceu. Coloca a entrevista aí, só para vocês verem o que acontece. Eu já volto com a Amanda Campos. Olha isso, a passação de pano que é da imprensa espanhola para esse crime que aconteceu com o nosso atleta. Vamos ver o trecho da entrevista depois do jogo. Estamos ya con Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Mister, después de este partido, ¿qué sensación le queda? Otra derrota, veníais de la del City. No sé cómo ha visto usted el partido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Queréis hablar de fútbol o hablamos de otro? Si quiero hablar de fútbol. Sí, ¿quieres hablar de fútbol? Sí, quiero hablar obviamente de fútbol, del partido y también de lo que ha sucedido. Yo no quiero hablar de fútbol. No quiere hablar usted de fútbol. ¿De qué quiere hablar, Carlo falar Ancelotti? sobre futebol. Ó. Sí, también le iba a falar preguntar sobre o que por eso, passou pero si aqui, quiere, empecemos Creo por que esa es más parte. importante. É mais importante. Sí, totalmente de acuerdo. Que una derrota, ¿no te parece? Me parece totalmente de acuerdo, Es una pero grande para no ser derrota. tan agresiva en la entrevista, prefería empezar hablando de Yo no su soy punto de vista agresivo, futbolístico. soy muy calmo y tranquilo. Y que lo Gente, que ha pasmem. pasado hoy no tiene que pasar. A Isso é repórter bastante disse que ele estava com um tom agressivo, né, ao não querer falar sobre a partida e falar sobre o episódio. Ele diz que a partida deveria ser paralisada, independentemente do Real Madrid estar àquela altura do campeonato perdendo por 1-0. Né? Agora é o seguinte, eu vou voltar com a Amanda Campos, que tem mais informações lá direto da Espanha e vai continuar falando desse assunto que mais repercutiu, que você traz de entrevista, principalmente com relação ao clube, né, que é acusado da torcida ter ofendido o Vinícius Júnior com cantos racistas. O Valência se pronunciou já de alguma maneira, ou Amanda? Sim, Darson, eles fizeram um pronunciamento um pouquinho antes de eu entrar ao vivo com vocês, mudaram um pouco a postura. Ainda bem, pelo menos isso, né? Uma boa notícia. Eles disseram que vão tentar ali identificar os torcedores que gritaram mono, né? Que em espanhol quer dizer macaco para o atleta brasileiro, e aí deu todas essas imagens. O Vini Júnior acabou sendo expulso mesmo depois de levar um gancho ali, um golpe, olha só, do outro atleta do Valência, o goleiro também ali no meio. Enfim, eles disseram que vão então retirar esses torcedores para sempre do estádio. Nesse momento, eu falo do Real Madrid, tá, Darson? O estádio está aqui nas minhas costas, eu não me aproximei muito porque está em reforma, senão eu teria feito ao vivo ali na frente para vocês terem uma ideia. Todo mundo que passa aqui, inclusive hoje, um pouquinho antes de eu entrar ao vivo com vocês aqui para o Brasil inteiro, muitos turistas, inclusive, passando, tirando foto, porque o Real Madrid realmente é uma paixão, não só dos madrilenhos, como de grande parte da Espanha. E você falou, Darson, eu me identifiquei, na verdade, quando o Vini Júnior falou: poxa, é um povo tão simpático, tão acolhedor, mas tem esse outro lado. E é o que a gente sente quando chega aqui. Vir para a Espanha, tá longe da família, dos profissionais, né, da profissão que a gente ama tanto, né, Darson? É difícil, mas os espanhóis, eles são muito acolhedores, eles são simpáticos, eles sorriem, eles te ajudam. Mas, infelizmente, essas imagens que a gente mostra, né, são as que estão sendo vinculadas em todo o mundo, porque há atletas, inclusive franceses, ingleses, brasileiros, né, que estão se manifestando em apoio ao Vini Júnior, dizendo que, na verdade, agora a Espanha está sendo reconhecida mundialmente por seus atos racistas. Coloca, por gentileza, aqui no telão para mim os posts que o Vinícius Júnior publicou logo após o jogo. Ele fez publicação nas redes sociais, usou o Instagram e usou também o Twitter. Vamos ver o que disse. Primeiro, ele colocou uma tela escura e escreveu: o prêmio que os racistas ganharam foi a minha expulsão. Não é futebol, e marcou a La Liga, que é a Liga Espanhola do campeonato que o Real Madrid disputa. Ele falou também pelo Twitter. Vamos ver o que ele comentou, inclusive rebatendo, né, um primeiro post que havia sido feito pelo presidente da La Liga, né, dizendo que convidou o Vinícius Júnior para uma reunião, ele nunca compareceu. Olha só como foi forte, contundente a resposta do Vinícius Júnior. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco então eu trago essa resposta do Vini Júnior, mas eu tenho agora
Os clubes brasileiros, né, várias entidades futebolísticas do mundo inteiro se solidarizaram com Vinícius Júnior. A gente separou aqui. O Palmeiras se solidariza, diz que são inaceitáveis os insultos racistas que aconteceram na Liga Espanhola. O Santos também repudia com veemência as agressões sofridas pelo atleta. O Fluminense comentou: passou da hora de alguma providência ser tomada contra os que atacam dia após dia em diversos estádios. Racismo é crime. Também o São Paulo: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Flamengo, num texto longo, diz que racismo é crime. É o óbvio, é preciso denunciar a violência que se repete e se intensifica. O Corinthians também, que tem uma das maiores torcidas do Brasil: nossa luta contra todo tipo de preconceito é diária. Força, Vini. Além de outros clubes brasileiros que também se manifestaram, fica aqui a nossa solidariedade. Agora eu quero voltar a falar com a Amanda Campos, para ela continuar comentando. Ô Amanda, especula-se mais do que nunca após esse episódio. Gente, vamos lembrar que não foi a primeira vez que praticamente um estádio todo proferiu cantos racistas contra o Vinícius Júnior, não. Colocaram um boneco enforcado numa ponte em Madrid. E lá eles escrevem: morra, Vinícius. Já se diz por aí a possibilidade do Vinícius Júnior deixar o Real Madrid, hoje ele que é a principal estrela do time. Existe de fato essa possibilidade dele mudar de liga e mudar de país, Amanda? Existe, Darlison Dutra. E olha, pela primeira vez o próprio Vini Júnior, ele já disse: eu vou até o final, porque ele quis dizer isso, né? O contrato tá aí, eu preciso, mas na próxima janela, muitos tabloides espanhóis já garantem que ele deve estar com a passagem comprada, inclusive para outro país aqui da Europa. Especula-se um ou outro clube, né? Mas num primeiro momento, sim, ele já disse: eu sou corajoso, né? Uma frase de impacto do Vini Júnior: eu sou corajoso e vou continuar aí. Você disse sobre esse boneco, né, que foi colocado aqui em uma área bastante movimentada de Madrid, na Espanha. São os torcedores do Atlético de Madrid, que também, infelizmente, tem um histórico ainda mais grave do que esse que a gente noticia, com muita tristeza, com muita dor no coração. Como eu já disse para vocês, Darlison, eu estou aqui na frente do estádio do Real Madrid. É uma paixão, realmente. Os brasileiros têm muito amor pelas competições nacionais e internacionais, os espanhóis também. Inclusive, nós somos muito parecidos nessa coisa da paixão. Infelizmente, Darlison Dutra, essas são imagens que a gente não gosta de falar, não gosta de ver. Os brasileiros que estão aqui em Madrid, eu conversei com um ou outro colega meu, inclusive assessor de imprensa, né, que atua nessa área do esporte, e eles disseram que cada vez que acontece um episódio como esse na Espanha, e que só com o Vini Júnior, você destacou muito bem, já é a 10ª vez que, infelizmente, a gente vê o atleta brasileiro envolvido nesse tipo de crime racista só nesta temporada, Darlison Dutra. Imagina, então, a principal estrela do Real Madrid passando por isso todo jogo, toda vez que eles jogam aqui em Madrid ou em outros lugares, né? Infelizmente, a gente vê a torcida, né? Alguns torcedores gritando mono. E como o treinador italiano falou sobre o seu atleta, ele disse que chegou a pensar em não colocar o Vini Júnior para jogar, porque quem é que consegue, quem tem psicológico, Darlison Dutra, para estar num estádio de futebol com milhares de pessoas gritando ali ataques racistas contra você? E a gente está falando de um garoto, é importante destacar isso, embora ele já tenha disputado várias competições e está há muito tempo na Europa, é um garoto de 22 anos. Como que ele consegue jogar bola sendo insultado durante a partida inteira?